Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui uma questão sobre radiciação de números complexos e então seja se é o conjunto dos números complexos. Considera então Z2 que é igual a raiz de 2x de π sobre 12. As imagens geométricas de Z2 e do seu conjugado são exatamente vértices consecutivos de um polígono regular. Sabemos também que os vértices desse polígono são as imagens geométricas das raízes de índice n de um certo complexo que aqui identificamos então esse complexo como sendo o complexo W. A questão aqui é determinar exatamente esse complexo W na forma algébrica sem recurso à calculadora, começando aqui por determinar este N. Bem, um conceito importante nesta radiação de complexos que vocês terão de ter é a seguinte. Se uma das raízes de índice N do complexo W é, por exemplo, Z2, então eu posso daqui concluir que Z2 elevado a N é exatamente igual a W. Ok? Reparem que se eu tiver a raiz quadrada de 9, né, eu posso dizer, e isto é igual a 3, e eu posso daqui concluir que 3 ao quadrado é exatamente igual a 9. Ok? Esta ideia funciona na mesma em números complexos. Porquê é que eu estou a fazer isto? Né? Se eu quero determinar W e tenho Z2, eu se descobrir aqui esta potência aqui de Z2, quer dizer, eu pego aqui no complexo Z2 e levo então este expoente e obviamente vou obter o complexo W. Daí eu entrar aqui por esta estratégia, que é uma ideia que tem surgido em grande nos últimos exames. Exatamente esta ideia aqui. Agora vou tomar aqui também em consideração que se eu tiver aqui um complexo T, por exemplo, dado na forma trigonométrica como ρ de θ, onde ρ é o comprimento e θ é o ângulo que o complexo faz com seus eixos positivos dos reais, o seu conjugado terá simplesmente o mesmo comprimento, quer dizer, o mesmo ρ, mas o ângulo há de ficar então simétrico. A amplitude do ângulo será uma amplitude simétrica. Assim, vou então colocar aqui no plano de Argand-Gauss, no plano dos números complexos, o Z2 e o seu conjugado. Terei aqui o plano de Argand-Gauss, que é o plano dos complexos. Tem aqui o eixo imaginário, tem aqui o eixo dos números reais. Vou colocar Z2, sei que o comprimento aqui de Z2 é exatamente raiz de 2. Né? Vamos imaginar que seria, por exemplo, aqui está a imagem geométrica de Z2. Este comprimento é exatamente raiz de 2. E sei que este ângulo é exatamente π sobre 12. O seu conjugado há de ter exatamente o mesmo comprimento. Quer dizer, o comprimento aqui do complexo há de ser o mesmo no conjugado. Então terei aqui também a raiz de 2. Aqui terei então a imagem geométrica do conjugado de Z2 e este ângulo é exatamente o ângulo simétrico deste, né? Então menos π sobre 12. Agora, dizem-me algo muito importante. Dizem-me que Z2 e o conjugado são vértices consecutivos de um polígono regular. Quer dizer, eu teria aqui um polígono regular. Né? Depois já assim, um polígono cujos lados fossem todos iguais. Né? Isto não parece nada. Mas imaginemos aqui um polígono regular cujos vértices Z2 e o conjugado Z2, né, as imagens geométricas destes complexos, fossem vértices consecutivos. Aqui a importância dada é em serem consecutivos. Então, quer dizer, vocês têm que tomar atenção exatamente a esta amplitude aqui das imagens de vértices consecutivos. Chamarei então a esta amplitude alfa, sendo que alfa, esta amplitude total, é dada pela π sobre 12 mais π sobre 12. Eu sei que aqui tenho menos π sobre 12, mas eu estou a falar a amplitude deste ângulo, não tomando aqui orientação a nível de sinal. Estou a falar na amplitude absoluta deste ângulo. Então quer dizer, alfa será exatamente igual a 2π sobre 12, ou seja, alfa é simplesmente π sobre 6. Então eu tenho que estes dois vértices consecutivos, esta amplitude aqui ao centro é exatamente π sobre 6. E se são raízes consecutivas do complexo W, vocês devem saber que esta amplitude entre complexos consecutivos, onde essas imagens são vértices,
das raízes de um determinado número complexo, esta amplitude entre raízes alfa é exatamente, visto estas imagens serem um polígono regular, este alfa é exatamente igual a 2π, que é uma volta inteira, a dividir por n, sendo este n o índice das raízes, neste caso de w. Ok? Então quer dizer, eu se souber, eu comecei alfa, eu consigo, através desta relação, descobrir n. Então quer dizer, eu posso dizer aqui que alfa, sei que alfa é π sobre 6, é exatamente igual a 2π sobre n, o que é equivalente, quer dizer, eu vou aqui inverter, né? Posso inverter aqui os dois membros, fica então 6 sobre π, exatamente igual a n sobre 2π. Quer dizer, bastava agora multiplicar aqui esta fração por 2 para ter o mesmo denominador. Isto seria então equivalente a eu ter 12 sobre 2π igual a n sobre 2π. Podia então eliminar aqui os denominadores e dizer que n seria exatamente igual a 12. Okay? Então sei que o Z2 é uma das 12 raízes deste complexo W. Atenção que esta ideia daqui do ângulo só funciona se as raízes forem consecutivas. Reparem, porque estas raízes consecutivas, as raízes de um determinado número complexo, dividem aqui uma circunferência centrada na origem em n partes iguais. Quer dizer, eu teria aqui alfa, depois, quer dizer, se tivesse aqui mais alfa, teria aqui outra raiz, depois mais alfa, teria aqui outra raiz, né? Mais alfa, outra raiz, e assim em diante, até completar exatamente uma volta inteira. Daí se eu tenho este ângulo, que é o ângulo entre duas raízes consecutivas, eu sei que esse ângulo é exatamente igual sempre a 2π, que é os tais 360 graus, a dividir pelo índice da raiz. Ok? Bem, uma vez descoberta então n, eu vou voltar aqui a esta ideia inicial, onde tinha que Z2 elevado a n era simplesmente igual a w, e sei que n é igual a 12, então quer dizer que eu sei que Z2 é exatamente igual à raiz de 2x de π sobre 12. Vou então potenciar este complexo elevado a 12. Como é que se faz estas potências na forma trigonométrica? Reparem que se eu tenho um complexo T, que é um ρ cis θ, e se eu tiver T elevado a n, quer dizer, é pegar aqui no módulo do complexo, no comprimento, e elevá-lo também a n, e fica cis de θ vezes n. Okay? Esta é a forma para potenciação de complexos. Aplicarei então aqui essa mesma fórmula e isto há de ficar a raiz de 2 elevado a 12, né? Vezes cis, e aqui fica 12 vezes π sobre 12. Quer dizer, o que é exatamente igual, ou melhor, equivalente, a dizer que, quer dizer, agora como isto é exatamente igual a w, posso dizer que w é igual, quer dizer, raiz de 2 elevado a 12, vocês podem fazer isto na máquina, e isto dá exatamente igual a 64, porque raiz de 2 é 1 meio, fica 12 sobre 2 a 6, 2 a 6 dá 64, cis, e agora 12 vezes π sobre 12, quer dizer, estes 12 cortam, e fica cis de π. Agora, eles querem um complexo na forma algébrica. Então, quer dizer, um complexo na forma algébrica, se eu tenho aqui na forma trigonométrica, está de ser equivalente, eu dizer que 64. O cis é exatamente o cosseno de π mais i seno de π. É uma questão de agora aplicar aqui a propriedade distributiva e tenho que w é igual. O cosseno de π é exatamente igual a menos 1, então isto fica menos 64. E o seno de π é exatamente igual a 0, então isto está feito. E então tenho aqui o complexo W na forma algébrica e o exercício está resolvido. Muito importante aqui esta ideia, ok? Se Z2 é uma das raízes de índice n de W, então Z2 elevado a n é simplesmente igual a W. E se tiverem aqui duas raízes consecutivas, este ângulo alfa é sempre dado por 360 graus a dividir pelo índice da própria raiz. Quer dizer, com isto podem descobrir o índice da raiz. Da mesma forma que podia descobrir todas as raízes, quer dizer, bastava este Z2, este complexo Z2, adicionar aqui exatamente este ângulo alfa e teria mais uma raiz.
o módulo continua a ser sempre o mesmo. Depois esta raiz E3, quer dizer, voltava a adicionar esta amplitude alfa, que é π sub 6, tinha mais uma raiz. Quer dizer, depois adicionava outra vez π sub 6, tinha a próxima raiz, até ter exatamente as 12 raízes e ter exatamente aqui um polígono regular com 12 lados. Okay? Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer ajudar. Um grande abraço.